Hoje nós vamos falar sobre Marcelinho Carioca. Ele acaba de perder um apartamento milionário por causa de dívida de condomínio. Vamos entender isso? Roda a vinheta. Antes de começarmos, que tal dar o seu like? E você já vem regularmente aqui. Por que não se torna assinante de vez do canal? Vejamos a notícia. Marcelinho Carioca tem apartamento de mais de 1 milhão, leiloado por 672 mil. Dívidas de condomínio do ex-jogador em São Paulo passa de 2 milhões de reais. Aí temos o apartamento, foi leiloado pela Justiça de São Paulo. O apartamento fica na Moca, na Zona Leste. Motivos são as dívidas de condomínio que passam de 2 milhões de reais. O apartamento era avaliado em 1 milhão e foi comprado por um empresário por um lance aí de 672 mil. Que nós temos aqui o que nós temos? Ele devia condomínio, o apartamento dele foi levado para leilão e esse condomínio foi pago por 60% aí do possível valor de venda. Possível valor de venda, porque normalmente é a avaliação do oficial de justiça dentro do processo. Tá? Às vezes, avaliação por perito e etc. Por que ele foi vendido abaixo do valor? Foi vendido abaixo do valor por uma lógica processual. Em primeiro lance, o imóvel, pelas regras do Código de Processo Civil, né, em caso de execução de condomínio, o imóvel é leiloado pelo preço de avaliação, deve ter dado alguma coisa próximo de 1 milhão, né? Eventualmente, tem peritos, tem toda uma avaliação, e, e depois pelo preço de segunda praça, que pode ser até 50% do valor. O segundo leilão começa em 50% do valor, ou um valor maior se o juiz assim determinar. Por isso que foi arrematado por 600 mil reais. Né? Vou, e vamos entender por que isso acontece. Tá? Mas veja, olha o que processo lento. A notícia mostra que o processo é de 2004. Agora vai para leilão. Eita, demora na justiça. Estou acostumado a demora, mas tudo isso, inclusive processos anteriores ao Código de Processo Civil eram de 2015, era outra regra, era uma regra mais lenta. Porque você não tinha execução direta. Você entrava com a ação de cobrança, tinha uma sentença e depois você entrava com a execução dessa sentença, com o cumprimento de sentença. Era um pouco mais demorado. Não era muito mais demorado, mas era um pouco aí mais demorado. Tá. E agora vamos explicar por que ao não pagar condomínio, Marcelinho Carioca perdeu o apartamento. Vamos explicar aqui as situações. Existem algumas obrigações que são resultantes da propriedade da coisa, que se chama propter rem, que resulta na propriedade da coisa. O dono da coisa tem que pagar, não importa quem seja o dono. O dono é o responsável. Inclusive, por exemplo, você tem um imóvel, o inquilino não paga IPTU, não paga o condomínio. A responsabilidade é do proprietário, não do inquilino. Atenção, proprietário, não cobre o aluguel do inquilino. Existem duas obrigações, normalmente imóveis, tá? Na maioria dos casos, quais são as obrigações principais? A cota condominial e o imposto predial. Caso não pague, ou o condomínio ou a procuradoria da prefeitura podem tirar de você, tá? E peraí, é bem de família? Eu não ouvi dizer que bem de família não pode ser penhorado.
Essa é uma exceção. Por quê? Porque é uma dívida da própria coisa, do próprio bem. Vamos entender aqui, lendo a Lei 8.009, artigo 3º. Exclui-se a empenhorabilidade oponível em qualquer processo de execução fiscal, previdenciário, trabalhista, salvo se movido por, em razão de financiamento, pensão alimentícia, impostos, hipoteca, produto de crime, fiança, fiança de locação, né, a fiança locatícia. Essas são as exceções. Uma dessas exceções, então, é a da própria coisa. E se você vai adquirir um imóvel, que é a nossa parte principal de advocacia, que é pareceres de compra de imóveis, necessariamente você vai ter que ver IPTU, condomínio e taxas, e foro e laudêmio. Por que taxas, foro e laudêmio? São questões específicas. Taxas, foro e laudêmio são coisas assim específicas de alguns municípios. Por exemplo, se você comprar na maioria dos municípios do Rio de Janeiro, você vai pagar a taxa do bombeiro, tá? Que também tem a mesma situação do IPTU, certo? O estado do Rio de Janeiro vai lá e cobra a taxa do bombeiro. Aqui em São Paulo, no tempo aí do prefeito Kassab, nós tínhamos da Marta Suplicy e do Serra e do Kassab, a gente tinha nós tínhamos taxas do lixo, taxa de iluminação pública, certo? E essas taxas eram cobradas direto aí no carnê. Vinha um boleto e essa era uma obrigação da propriedade. Todo imóvel tinha que pagar iluminação pública, todo imóvel tinha que pagar taxa do lixo. Ah, iluminação pública, o que tem a ver com moradia? Isso foi mudado depois, tá? Mas até o STF tirar essa ligação, ela era ligada à propriedade do imóvel. Tá? Depois, essa lei foi considerada inconstitucional pelo STF. Mas, durante muito tempo, você tinha, então, a taxa do... você tinha, então, a taxa do lixo, a taxa de iluminação pública. Você tinha condomínios, tinha IPTU, você tinha a taxa do lixo, taxa de iluminação pública, como obrigações propter rem da coisa, de propriedade da coisa. Qualquer uma delas pode levar à perda do imóvel. Qual é o objetivo dessa norma? Evitar que o condomínio tenha perdas significativas. Todos vão ter que pagar a mais, porque uma minoria de pessoas não paga, certo? Isso não é o primeiro caso, né? Eu já fiz aqui uma sessão fofoca sobre o caso aqui do cantor latino, né? Vou só mandar aqui um... Latino se desespera com dívidas, né? De hoje que latino por dívidas. Justiça colocou a quitação de débitos de 723 mil reais, né? Ou seja, latino tem a história do latino, que inclusive ele já confessou isso, que tem uma série de questões aí, ele já ficou com dívida de aposta, que ele tem 10 filhos, né? Ele é famoso aí porque tem 10 filhos, aí é pensão pra caramba pra pagar. Ele tem aí uma série de problemas. Mas qualquer um está sujeito a isso. Só que eles têm mais dinheiro, têm uma casa melhor que a nossa, então os problemas deles se multiplicam, né? 700 mil de dever 1 milhão de condomínio, dever 700 mil de cota condominial, né? Que bizarro, que absurdo, né? Isso é repetitivo. Você não pagou a propriedade da coisa, perde o imóvel, tá? Porém, você tem uma exceção, que são as multas disciplinares de condomínio. Quais são as multas disciplinares? Sei lá, você estacionou fora da sua vaga, certo?
Essas multas não são pagas necessariamente pelo proprietário, mas porque praticou. Se alugou, aí tem entendimento jurisprudencial que essa pessoa é responsável. Se você comprou imóvel não devendo cotas condominiais, mas devendo multas, essas multas não são propter rem. E, para encerrar, o que aconteceu com o latino ou com o Marcelinho Carioca podem acontecer com você. Tá? Com isso, então, encerramos esse vídeo indicando a você que qualquer assunto referente a dívidas condominiais ou compra de imóvel, que procure o seu advogado de confiança. Muito obrigado.